Olá, meu nome é Larissa Cabreira, sou psicóloga de criança e adolescente e hoje nós vamos falar sobre timidez ou falta de socialização, que tá tudo na mesma. Mas bora lá! Antes disso, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para apoiar nossos vídeos. Crianças tímidas. As crianças tímidas, acontece mais ou menos ali pelos 8 anos, começa as crianças a aparecerem mais tímidas. Normalmente, por quê? Porque elas começam a identificar que as pessoas dão risada quando fazem algo que não deveriam. Isso se chama vergonha. E aí as crianças começam a ter vergonha e medo das pessoas julgarem elas. Então elas ficam pensando, e se a minha roupa não estiver adequada? E se alguém olhar e não gostar de mim? Ou se eu der uma risada para a pessoa errada? Então elas normalmente têm um comportamento de baixar a cabeça, não olhar para o lado e seguir sempre no mesmo sentido. Então, se ela tem o hábito de chegar e fazer isso, ela vai fazer todo dia da mesma forma para que ninguém anote. Porque sim, eu digo até para as pessoas tímidas que chegam ao consultório que elas são muito egocêntricas, porque elas acham que as pessoas não têm nada para fazer da vida além de olhar para elas e julgar elas o tempo todo. Eles dão risada, mas é bem isso que eles pensam. Eles pensam que vão chegar na recepção do consultório e todo mundo que estiver lá vai estar olhando, analisando, julgando todos eles. E é assim que eles pensam mesmo. Só que, de fato, as pessoas olham por causa do instinto de proteção. Olhou, não é ameaçador, a pessoa continua fazendo o que ela estava. E se você perguntar para essa pessoa que roupa era da pessoa que entrou na sala, a pessoa nem vai lembrar. Porque, de fato, ela não estava preocupada com isso. Ela estava preocupada se era uma ameaça ou não, instintivamente. Então, ela fez esse ato sem nem perceber que fez. E aí eles começam a se dar conta que realmente é verdade. E a gente começa a desmistificar os seus pensamentos. Porque uma pessoa tímida, ela pensa realmente que as pessoas estão julgando ela 24 horas. E aí a gente começa a desmistificar que a pessoa não fez isso por isso, e que ela vai para a escola e que se ela responder errado tá tudo bem, porque as pessoas estão ali para aprender e que ninguém vai falar uma resposta correta o tempo todo. A gente começa a mostrar que todo mundo que vai apresentar trabalho, ninguém está olhando e nem prestando atenção. Me desculpem, professores, mas ninguém está olhando mesmo. Então, eles não estão olhando, eles não estão prestando atenção, no máximo a professora estará prestando atenção, então não tem problema nenhum se ele errar. E se ele errar, quem que vai saber que ele errou? Além da professora, mais ninguém. Então tá tudo bem ele apresentar. Ele vai aprendendo, ele precisa praticar, porque sim, o treinamento vai fazer com que ele tenha muito mais sucesso em qualquer área. Quanto mais ele praticar a apresentação de trabalho, melhor ele vai ficar. Quanto mais ele fizer prova, melhor ele vai ficar. Quanto mais ele jogar bola, melhor ele vai ficar. Então, sim, os pais têm que incentivar o treino. O treino leva à perfeição. Então, você que é tímido, você que tem um filho que é tímido, faça ele enfrentar o medo e entender que aquilo é só na cabeça dele. Bom, as pessoas tímidas também têm pouca socialização, porque como elas fazem um ritual de chegar, fazer isso tudo da mesma forma, normalmente elas não conversam. E se elas conversam, elas respondem o mínimo possível. Não porque elas não querem conversar, mas porque têm medo de ser julgada. Então eu falo para os tímidos o seguinte, que se ele não falar com as pessoas não vão falar com ele e a escola vai se tornar cada vez um ambiente mais chato. Sim, quanto mais a criança interage com os amiguinhos, mais legal fica a escola, mais legal fica estudar. Então, incentive o seu filho a conversar com pessoas, e pessoas diferentes, pessoas que ele não conversa todos os dias, porque senão eles pegam 1 ou 2 eleitos e não falam com mais ninguém. Então, façam eles entender que socializar é um processo, e que se eles fizerem isso mais vezes, melhor eles vão ficar, e menos tímidos eles vão ser. E isso vai gerar muito alívio, principalmente se for crianças menores ou adolescentes e pré-adolescentes. Por quê? Porque tímidos na vida adulta é muito mais difícil de modificar e atrapalha na sua carreira, atrapalha nos relacionamentos amorosos, atrapalha na socialização. Então, faça o seu filho ser menos tímido quando for criança. E isso vai facilitar muito a vida deles. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que estarei respondendo vocês.